Olá, boa tarde, ótima sexta para você. Estamos no ar, ao vivo, com transmissão em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o ao vivo de hoje e envie sua mensagem para a gente. Eu estou esperando por você. Motorista sem habilitação perde controle do veículo e atropela homem de 61 anos na zona norte de Cachoeira do Sul. Ele teve o pé amputado agora pela manhã. Mais da metade dos inativos e aposentados da Prefeitura de Cachoeira do Sul podem ter o benefício cancelado. A gente abre o espaço 15 dias mais. Se não comparecer nos 15 dias, o benefício é suspenso. Sanga na zona norte de Cachoeira do Sul vira lixão. Moradores garantem que essa é uma forma que encontraram para acabar com a erosão no local. Fogão, televisor, carrinho de bebê, bebê conforto e todo tipo de descarte das casas que ficam do lado de cá, no final da rua Manuel Carvalho Prates, estão dentro desta sanga aqui no bairro Marina. E isso tudo está acontecendo de propósito. Tempo frio, chuvoso e com alta umidade no ar. Esse é o inverno aqui no sul que traz as desagradáveis ites, rinite, sinusite, faringite, pois a gente buscou um especialista que mostra como amenizar o sofrimento que vem com as baixas temperaturas. E hoje é dia de terapia com a psicóloga Lisiane Romerich. Hoje o nosso assunto é um assunto que diz respeito diretamente a todos nós. Quem aqui que está me assistindo hoje que pode dizer que não seja estressado? O eclipse lunar mais longo do século terá 1 hora e 42 minutos de fase total e quase 4 horas de parcial nesta sexta-feira. Para assistir, é só checar a hora que a lua nasce na sua cidade e estar mais perto da costa possível, no leste do Brasil. A melhor capital para assistir é Recife. No Rio Grande do Sul, com referência para Porto Alegre, a lua nasce às 17h46. Um eclipse lunar total acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham, quando o nosso planeta faz uma sombra no satélite. Isso faz a Lua ficar escura, perder o brilho e é um fenômeno que pode ser visto a olho nu, mas binóculo e luneta irão ajudar a ver melhor. Em quase todo o planeta será possível acompanhar o fenômeno, que geralmente ocorre 2 vezes por ano, com um tempo de duração de 60 a 80 minutos, podendo durar até muito menos. Em 2015, por exemplo, a cobertura total da Lua durou apenas 12 minutos. 418 inativos e aposentados pela Prefeitura de Cachoeira do Sul correm risco de ter o benefício cancelado. É que estas pessoas ainda não fizeram o recadastramento anual. Elas representam 44,5%. O calendário encerra hoje, mas os retardatários têm mais 15 dias. A repórter Gabriela Belo traz todos os detalhes. O recadastramento dos inativos e aposentados da Prefeitura de Cachoeira do Sul termina nesta sexta-feira. Ao meu lado está o Marco Aurélio, ele que é secretário de administração, para dar detalhes de como é esse processo, né, Marco, e como as pessoas devem buscar aqui a Prefeitura. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, Gabriela, termina o nosso censo 2018, o prazo que é por letras, né? Mas avisando que os inativos e pensionistas do município tem um prazo ainda de mais 15 dias, né, para comparecer e fazer o censo. É importante que o ano passado começou a ser feito esse trabalho no município, onde foi plotado antes, né, que tínhamos pensionistas, né, que aí estariam recebendo indevidamente. Então, depois que o seu próprio familiar já tinha falecido. Então, começamos o trabalho ano passado, que foi com êxito, né, um trabalho bem com a nossa equipe de funcionários da Prefeitura, e esse ano a gente começou novamente. Então, os trabalhos vão ser feitos todo ano. Então, é importante aquele aposentado e pensionista que ainda não compareceu à Prefeitura, né, pode vir tranquilo. Se possível, a gente pede que dentro dos 15 dias, e estaremos também fazendo as ligações, o contato para quem não compareceu. Tá? É importante o censo, até para apresentação de documentos, né, para o nosso sistema da Prefeitura ter o controle, né, de toda essa mudança que tem de um ano para o outro. Como o secretário estava comentando, é como a prova de vida. Quem não fizer esse recadastro terá o benefício aí bloqueado. E até porque até o momento apenas 50% dessas pessoas fizeram o recadastro. Sim, a gente entende que devido a o tempo que está ocorrendo, chuva, frio,
as pessoas ficam um pouco mais com receio. Eu tenho recebido várias ligações das pessoas, dos aposentados e pensionistas, perguntando se eles podem vir na semana que vem. A gente abre o espaço 15 dias mais. Se não comparecer nos 15 dias, o benefício é suspenso, que ele teria 3 meses para comparecer à prefeitura para fazer o recadastramento. Após os 3 meses, se a pessoa não comparecer, o benefício é cancelado. O ano passado nós tivemos um que não compareceu após os 3 meses, a sua aposentadoria foi cancelada. Aquelas pessoas com problemas graves de saúde também podem mandar um familiar? Tem um procurador, ou se não, pode entrar em contato com essa pessoa responsável, um familiar, que a equipe aqui também se desloca até a residência para fazer a prova de vida. Isso a gente tem essa ferramenta, né? A gente tem esse controle e a gente consegue fazer com êxito. Documentos necessários, secretário? Os documentos geralmente assim, a certidão de casamento, se está atualizada, principalmente dos pensionistas, tá? O aposentado já não é tanto. Trago somente o CPF e a identidade, porque se a pessoa fez o censo ano passado, é somente para verificação, comprovante de residência, né? E alguns outros mais documentos que forem pertinentes a cada caso. Então, isso está no site da prefeitura, né? Você pode procurar por ali, ou se não, ligar aqui para a prefeitura, perguntando qual é que os documentos que a equipe terá o maior prazer em informar para o nosso pensionista e aposentado. Tá bem, muito obrigada por todas as informações. Muito obrigado e aguardamos os inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal. Ok, obrigada. Lembrando então, Darcy, a todos os telespectadores que o prazo termina hoje, mas a Prefeitura deu aí mais 15 dias para esses inativos e aposentados buscarem aqui a Secretaria de Administração. Voltamos ao estúdio. Mas não é preciso deixar para a última hora, né? Obrigada pelas informações, Gabi. A Secretaria Municipal de Administração fica na Rua Moron, número 1013. Rua Moron, 1013, antigo prédio do Fórum de Cachoeira do Sul. O atendimento é das 8 horas da manhã às 11h30 e da 1h30 da tarde às 5h. Dúvidas pelo telefone do setor de perícias, código de área 51 3724 6040. 3724 6040. Agora eu te convido a fazer uma pausa nessa correria aí. Tá chegando para o almoço ou ainda preparando o almoço, quem sabe, correria para voltar para o trabalho, vários afazeres para o dia, aquela listinha básica que a gente faz. Respira fundo um pouquinho. Você sabia que nós estamos adoecendo por estresse? Pois é, por tentar dar conta de tudo e de todos. Que tal agora cuidar um pouquinho de você mesmo? E entender que as coisas funcionam, viu? Mesmo sem a sua exagerada preocupação. Pensa nisso agora, porque hoje é dia de terapia. Hoje o nosso assunto é um assunto que diz respeito diretamente a todos nós. Quem aqui que está me assistindo hoje que pode dizer que não seja estressado? Todos nós, dentro da atual realidade hoje, dentro da atual corrida que o mundo vive, que nós vivemos e que o tempo nos exige, nós somos realmente extremamente estressados. Mas o que é o estresse? O estresse é uma reação natural do nosso corpo quando nós nos sentimos de alguma forma ameaçados. Quando algo passa do nosso controle, extrapola o nosso controle e nós nos sentimos ameaçados dentro daquilo que nós estávamos propostos a fazer. O estresse, ele prejudica a nossa vida normal, prejudica o nosso andamento de todas as tarefas que nós temos que fazer no nosso dia, prejudica o nosso emocional, prejudica o nosso corpo físico, acarreta vários tipos de doenças físicas, nos tornando mais fragilizados dentro daquilo que nós temos que dar conta durante o dia. E não adianta nós querermos nos tratar dentro de ambientes estressores. Aquele ambiente que nos causa estresse não é o mesmo ambiente que vai nos tratar, que vai nos curar em relação a isso. Todos os dias nós temos horários, temos metas a cumprir, temos que lidar com o efeito de ponto de interrogação em cima de algumas coisas que a gente faz e que talvez possam não dar certo ou não sair da maneira como nós estávamos imaginando que sairia. Também
Temos uma gama de tarefas muito grandes que exigem muito de nós, exigem muito do nosso tempo, da nossa capacidade. É a correria com o trabalho, com filhos, com escola de filhos, com a casa, com a vida pessoal, com família. Não importa a ordem das nossas responsabilidades e daquilo que nós temos que dar conta. O que importa é que muitas vezes isso acumula e nos leva a uma situação muito intensa de estresse. Tanto que nós dissemos assim, ó, hoje eu estou estressadíssimo. E é verdade. Esse estresse muitas vezes toma conta do nosso corpo, nos impedindo de fazer várias coisas que naquele momento nós teríamos que fazer. Como que eu posso não ser uma pessoa tão estressada? Bom, é preciso que a gente revise o que se está fazendo durante o nosso dia. O que eu posso diminuir na minha rotina? O que eu posso otimizar do meu tempo? O que eu posso tirar de tempo para fazer algo que seja confortável, que seja prazeroso para mim, que não vá me deixar tão transtornada e tão agitada naquele momento. Coisas que me façam relaxar, que eu não precise me preocupar tanto com aquilo que eu possa não ter conseguido fazer durante o dia. Vocês podem pensar assim, isso é uma coisa rotineira. Claro que é uma coisa rotineira, nós vivemos estressados o tempo inteiro. Só que tem momentos que o estresse, ele pode vir a se tornar algo patológico. A partir do momento que nós nos bloqueamos e que nós deixamos, por exemplo, de ir ao nosso trabalho. Que nós temos um nome para esse estresse no trabalho, que é síndrome de Burnout. Quando nós desenvolvemos a síndrome de Burnout, nós estamos vivendo ou trabalhando num ambiente tão estressor que nós não conseguimos levantar de manhã para voltar a esse trabalho. É praticamente impossível estar naquele lugar trabalhando. Agora imagina se nós pudéssemos escolher onde trabalhar. Muitas vezes, estressados ou não, nós precisamos dar conta daquele trabalho. Ninguém nos perguntou se a gente quer trabalhar ali, se aquilo ali está legal, se está confortável. Muitas vezes a nossa necessidade manda que a gente trabalhe em determinado local, mesmo adoecidos, mesmo estressados, mesmo com toda aquela carga negativa que o estresse nos acarreta. Então, dentro da síndrome de Burnout, nós temos uma grande gama de tratamento. Às vezes até é tão sério que a pessoa acaba saindo do seu trabalho. Mas na maior parte das vezes nós temos que tentar resolver esse estresse laboral, esse estresse dentro do local onde a gente trabalha, para poder ter um trabalho mais saudável, para poder nos sentirmos bem. Então, somos estressados, vivemos em ambientes estressores, mas o grande desafio, o grande segredo é, durante o dia, procurar reduzir a correria, reduzir os focos estressores e colocar dentro da rotina algo que dê prazer, algo que dê tranquilidade, que possa relaxar e desligar do estresse daquele dia, porque no dia seguinte começa tudo novamente. Até a próxima! A seguir, motorista sem habilitação perde controle do veículo e atropela homem de 61 anos na zona norte de Cachoeira do Sul. Ele teve o pé amputado agora pela manhã. E Sanga vira lixão em Cachoeira. Moradores da zona norte garantem que a atitude vai acabar com a erosão. Fogão, televisor, carrinho de bebê, bebê conforto e todo tipo de descarte das casas que ficam do lado de cá, no final da rua Manuel Carvalho Prates, estão dentro desta Sanga aqui no bairro Marina. E isso tudo está acontecendo de propósito. Já estamos de volta, 12h18 pelo horário de Brasília. O IBGE divulgou ontem uma radiografia do campo no Brasil. O censo agropecuário revela que a área de produção rural aumentou nos últimos anos e o número de trabalhadores na lavoura diminuiu. A produção agropecuária de Cachoeira do Sul cresceu bem acima da média do Rio Grande do Sul. O censo agropecuário mostra que de 2006 a 2017, o número de tratores cresceu quase 50% no Brasil. O mapeamento evidencia avanços tecnológicos e de produtividade, mas também sinaliza riscos, como o envelhecimento dos produtores. Tem cada vez menos jovens na lida e o uso de agrotóxicos aumentou. Realidade em 70,3% dos estabelecimentos rurais do Rio Grande do Sul. Entre outubro de 2017 e fevereiro deste ano, os pesquisadores percorreram todos os rincões do país para coletar dados.
foram visitadas cerca de 5 milhões de unidades de produção dedicadas às atividades agropecuárias, 365 mil só no Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul tem a 8ª maior extensão de terra do estado usada para lavoura e pastagem. São 320.464 hectares. A área usada pela agropecuária cresceu 19,1% nos últimos 10 anos. O crescimento está bem acima da média do Rio Grande do Sul, que aumentou a área de lavoura em 6%. Cachoeira do Sul também confirmou a 2ª maior lavoura de soja do estado, com mais de 143 mil hectares, perdendo apenas para Tupanciretã, que somou 146 mil hectares de área plantada. Preocupante para Cachoeira do Sul foi a produtividade da soja, que ficou apenas na 8ª posição no ranking estadual, prejudicada principalmente pela falta de chuva. Mais informações sobre a pesquisa podem ser verificadas em novotempo.com/NTSul. 12h20 pelo horário de Brasília. Obrigada a você pela participação em facebook.com/TV Cachoeira. No nosso vídeo ao vivo de hoje, vários comentários aqui, pessoal curtindo, também compartilhando o nosso ao vivo de hoje. Dani Silveira, Claudiano Santos, Alba Mazuim, Carla Medina, Ana Whipiold Fritz, obrigada, viu, gente? Thaís Milanese, ela quer mandar um abraço aqui para os familiares, então tá, pode utilizar aqui o nosso canal para mandar um abraço aí para toda a família Milanese, viu? A Tainara, que está lá em Porto Alegre, e o pessoal daqui de Cachoeira do Sul. Gilmara Alves, Marco Aurélio Silveira, Cristina Paranhos, sempre ligada nas notícias do NTSul, obrigada, um abração para você também. Janice da Silva, e o pessoal também está participando pelo nosso WhatsApp, deixa o nosso número registrado aí, sempre manda nome, sobrenome, de onde você é, para que eu possa interagir com você. Código de área 51997697129. E nós recebemos também uma mensagem da telespectadora Maiara Maísa Moraes. Ela nos enviou imagens da estrada da Volta do Chimarrão e Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul. Como mostram as fotos que você vai ver aí agora, que foram enviadas para a página da TV Cachoeira no Facebook, a estrada está sem condições de trânsito, para variar, não é mesmo? Carros estão atolando na localidade e até mesmo tratores mais simples, viu? A Maísa diz que é assim toda vez que chove. Ela faz um apelo às autoridades para que a região possa receber atenção e que a estrada possa ser melhorada. Tá feito aí o apelo da Maísa. Obrigada pela participação, viu? Você também pode enviar mensagem e também fotos da região que você está para a gente aqui em novotempo.com/NTSul ou em facebook.com/TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp. Use todos os nossos canais de comunicação aqui para que a gente possa falar da sua demanda aí no seu bairro, onde você estiver aqui no NTSul, na TV Novo Tempo, tá bom? E moradores da rua Manuel Carvalho Prates também fizeram isso. No bairro Marina, zona norte de Cachoeira do Sul, temem perder o único acesso para chegar em casa, viu? É que o barranco da Sanga está ruindo e já levou parte da estrada. O pior é que os moradores começaram a entulhar a Sanga de lixo. Isso mesmo que você ouviu. Segundo eles, isso pode resolver o problema. A reportagem é da Gabriela Belo. Fogão, televisor, carrinho de bebê, bebê conforto e todo tipo de descarte das casas que ficam do lado de cá no final da rua Manuel Carvalho Prates estão dentro desta Sanga aqui no bairro Marina. E isso tudo está acontecendo de propósito, porque os 16 moradores querem entulhar o local, porque a erosão está fazendo com que eles cheguem só a pé ou no máximo de carroça. O nosso carro da reportagem, como a gente pode ver, está do lado de lá. Prefeitura não adianta chamar, né? Não vem. Eu, quando vem, eles ficam no cara feio, né? Tem que arrumar, tá ali, ó. Tem que estar a gente mesmo arrumando. O Paulo Ricardo tem apenas 14 anos. Foi ele quem procurou a TV Novo Tempo pela segunda vez. O estudante diz que a atitude de todos os moradores do local vai resolver o problema. Tu acha isso certo? Não é bem certo, né, mas... O seu Luiz Carlos mora ali há 1 ano e meio. O pátio, segundo ele, já foi maior, porque aos poucos a erosão vai se aproximando da casa. Uma pequena trilha na lateral dá acesso à horta. E exatamente aqui neste ponto onde ele está parado, que é a maior preocupação. O senhor, inclusive, plantou algumas árvores para tentar proteger a sua residência. Plantamos taquareira e tem árvore de fruta, tudo ali embaixo, plantado.
As raízes, segundo o seu Luiz Carlos, irão garantir que a terra não desmorone. Por isso, desde que se mudou, fez diversos plantios no local. Sair de casa só a pé. Só a pé. Não, agora não dá nem para cruzar de carro ali. Sobre a quantidade de lixo jogada na sanga, o morador comenta. Ali tinha que fazer uma limpeza ali, né? Para ver o que vai dar para fazer depois. Tem coleta seletiva aqui. Aqui não. Só do lado de cima. Que distância o caminhão chega? Lá na... diante das oficinas, ó. Aí não leva o lixo até lá. O gesto foi para dizer que não. A gente entendeu, seu Luiz Carlos. A lixeira mais próxima fica a 150 metros desta sanga, local onde o caminhão consegue manobrar. Cada vez mais está desmoronando. E com o pequeno da van, essa daí também não passa, né? Tem que estar levantando no meio do caminho. A Maria Eduarda é cadeirante e o transporte escolar busca ela em casa. Por conta da erosão, busca ela perto de casa. Agora a moça está de férias, sendo mimada pela avó. Já faz 2 anos que ela não busca. Eu levo até ela ali na entrada, né? E depois busco. Eu tô com medo. Medo que daqui a pouco isso aí chega até aqui e a gente fica sem casa, né? Bom, ficou claro na reportagem que os moradores acham que estão fazendo algo bom, descartando o lixo dentro da sanga. Mas isso só piora a situação. Nós fizemos contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. Jogar lixo é crime, viu? E está previsto na Lei Municipal número 4.133 do ano de 2012. Segundo o secretário Ronaldo Trojan, é preciso prova ou o infrator precisa confessar o crime. Testemunhas são necessárias neste tipo de problema também, viu? A multa varia de acordo com o tamanho do dano. Os valores ficam entre 10 e 100 URM, Unidade de Referência Municipal, que representam entre R$ 601,40 e R$ 6.014. Em casos como o que mostramos na reportagem, os fiscais notificam os infratores para orientá-los a não jogar lixo indiscriminadamente. E em casos extremos, quando são jogados agroquímicos ou lixo hospitalar, a Prefeitura de Cachoeira do Sul adota o decreto federal número 6.514 do ano de 2008. Aí o valor da multa começa em R$ 5.000 e vai para frente, viu? Tentamos contato com a Secretaria Municipal de Obras, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana aqui no Rio Grande do Sul e em Cachoeira do Sul? Sexta-feira com muitas nuvens em Cachoeira do Sul. O sol pode aparecer durante a tarde. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 100%. Mínima de 9, máxima de 18 graus. No sábado, o dia será de sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 12 e 17 graus. Já no domingo, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva no final do dia. As temperaturas ficam entre 10 e 16 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira de nebulosidade variável. O sol deve aparecer hoje em diversas regiões, mas o estado não terá tempo aberto. Muitas nuvens permanecem sobre o território gaúcho com períodos de céu nublado a encoberto. Não se afasta a possibilidade de precipitação fraca isolada, na forma de chuva ou garoa, especialmente na metade norte. No fim do dia, a instabilidade avança para o oeste e noroeste do estado. À tarde deve ter temperatura amena. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. E em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 16.
E com o frio, chuva e umidade, vêm as inflamações das vias aéreas, as ites. Gente rouca com rinite, sinusite, amidalite, faringite e por aí vai. As inflamações, segundo os médicos, começam pelo ar que a gente respira, pelo nariz principalmente. Por isso, além da preocupação com os agasalhos, vem o alerta para os cuidados com a saúde, com a higiene, com a limpeza do ar-condicionado, que inclusive foi assunto de reportagem aqui no NT Sul. Mas você sabe como prevenir e tratar essas doenças? Gabriela Belo. Olá, Darcy, eu estou aqui no consultório do Dr. Gustavo Romerich para uma conversa. A gente tem que esclarecer, afinal de contas é o momento, né, doutor, das ites, as chamadas ites. De que forma essas doenças se desenvolvem e elas acabam sendo mais frequentes neste período do ano? Sim, a gente costuma usar o sufixo ites para doenças inflamatórias, para inflamações, né? Nesse período do ano que prevalece são inflamações do sistema respiratório, né? O período do inverno, com todas as suas características do frio, da baixa umidade relativa do ar, acaba fazendo com que o paciente tenha um ressecamento das vias aéreas, que o paciente tenha aquele primeiro contato com roupas que estavam guardadas, faz com que o paciente comece a conviver em ambientes mais fechados e que vírus comecem a circular com uma frequência maior. Tudo isso reunido, né, o tempo frio, seco, vírus circulando, vias aéreas ressecadas, vão favorecer que ocorra processos inflamatórios que podem ser alérgicos, né, que seriam rinite, por exemplo, né, ou algumas condições desencadeadas por vírus, que pode ser a gripe, resfriado, que depois podem evoluir com outros problemas, como otite, como sinusite, que são complicações bacterianas dessas condições. Então, esse período do ano ele reúne todos os fatores necessários para que os pacientes comecem a apresentar esse tipo de doença, doenças inflamatórias das vias respiratórias. No caso da rinite e da sinusite, elas têm sintomas bem parecidos. E como que são as formas de tratamento? Sim, os pacientes na maioria das vezes confundem sinusite com rinite. Aquele paciente que chega no consultório dizendo, doutor, eu tenho sinusite, né? A maioria das vezes a gente vai ver, o paciente não tem sinusite, né? Sinusite costuma ser uma doença mais aguda, uma doença mais sintomática, que o paciente procura atendimento médico com uma maior rapidez para resolver aquele problema e a gente resolve o problema de forma aguda usando algum antibiótico na maioria das vezes e o problema se resolve. Já a rinite é uma doença mais crônica, uma doença na maioria das vezes de origem alérgica, que o paciente até se acostuma a conviver com aquela condição, com aqueles sintomas e vem mais tardiamente consultar no médico ou nem vem consultar, né? Então os sintomas da rinite são nariz correndo, nariz entupido, coceira no nariz, coceira nos olhos, coceira no ouvido, bem sintomas mais alérgicos mesmo. Às vezes um sintoma tolerado pelos pacientes, que os pacientes convivem anos com esse sintoma. Já a sinusite, na maioria das vezes, acontece como uma complicação da própria rinite ou como uma complicação de uma doença viral, como um resfriado, uma gripe, em que aquele processo inflamatório, que pode ser um processo alérgico da rinite ou um processo infeccioso do vírus, ele se complica. Aqueles tecidos das vias aéreas acabam sendo acometidos por bactéria. Então aquela secreção que corria do nariz mais clarinha, aquela coceira, se transforma numa secreção mais amarela, esverdeada, a cabeça dói, o paciente se sente pior, acontece uma tosse mais persistente, principalmente quando o paciente deita, com catarro mais amarelo, e isso sim costuma chamar a atenção do paciente, e o paciente costuma procurar um médico com mais rapidez, porque é uma infecção bacteriana e que isso denota maior gravidade. Aí sim, a gente pode dizer que o paciente está com uma sinusite, então como uma complicação da rinite ou como uma complicação de uma infecção viral. Você falou dos resfriados. Isso é uma coisa que a gente precisa observar? Ela pode evoluir aí para uma pneumonia, por exemplo? Pode. As infecções virais das vias aéreas superiores, né, que seriam gripes, resfriados, são doenças benignas, né, que elas têm um tempo de resolução em torno de 7 dias. Então, todo mundo já ficou resfriado, todo mundo já ficou gripado, sabe um pouco dos sintomas, né? Aquela dor no corpo, uma febre inicial que costuma se manifestar até nos 3 primeiros dias, tosse, dor de garganta. Isso aí, esse processo todo costuma se resolver em torno do 7º dia. Isso é a gripe ou resfriado que todo mundo conhece. A própria gripe, ela pode complicar por si só. O paciente que tem a doença, a gripe pelo vírus influenza, pode evoluir por uma pneumonia pelo próprio vírus influenza.
né? Pode evoluir com uma síndrome gripal aguda grave, que é o que preocupa realmente nos quadros de gripe no inverno, e é por isso que existe tanta ênfase na vacinação, porque nós vivenciamos períodos complicados em 2011 com H1N1 e vimos que a própria gripe ela pode evoluir com uma síndrome gripal aguda grave e evoluir com uma pneumonia pelo vírus da gripe, levando a quadros graves, internação de UTI ou até morte pela gripe, gerando pneumonia pelo vírus da gripe. Né? Que o Ministério da Saúde tem aí a campanha de vacinação, que encerrou agora há pouco, porém a população não respondeu como esperava o Ministério. Isso. Esse ano foi nítida, se pôde observar muito bem isso, é um fenômeno que está recente desse ano, em que há uma resistência dos pacientes à vacinação. É um fenômeno mundial que se observa em outros países do mundo. Com esse mundo globalizado, a gente observa comportamentos em outros países que acabam se repetindo aqui. Então, esse ano está se espalhando muito comentários e informações não verdadeiras em relação às vacinas, né? Particularmente a vacina da gripe é uma forma da gente se prevenir de complicações graves da gripe, né? Então, em 2011, quando começou a circulação do H1N1 com aqueles quadros mais graves de pneumonia, de morte pelos vírus da gripe, começou a se ampliar a divulgação sobre a vacinação, mas esse ano a gente vê que os pacientes estão demonstrando medo, muitos vêm no consultório dizendo que não vacinaram porque conhece alguém que vacinou e gripou, porque conhece alguém que vacinou e sentiu mal depois da vacina, ou porque o próprio paciente fala, eu vacinei ano passado e me gripei. As pessoas têm que ter consciência que a vacina ela não vai impedir que o paciente fique gripado. A vacina pode até induzir um quadro semelhante à gripe no paciente, mas isso é proposital e é bom que aconteça, porque a vacina da gripe vai inocular um vírus morto no organismo da pessoa. E aquele organismo morto ele vai desencadear, vai preparar as nossas defesas. E quando o vírus da gripe realmente infectar o paciente, ele pode até desenvolver um quadro de gripe. Mas se quer justamente evitar os quadros mais graves que levam à UTI e à morte. Então, isso os pacientes me pedem minha opinião sobre vacinar ou não. Eu não dou minha opinião. A opinião são das organizações mundiais de diversas especialidades e a própria Organização Mundial de Saúde que recomenda. Pacientes de grupos de risco devem fazer a vacina da gripe para evitar quadros mais graves, para evitar morte, para evitar pneumonia e internação na UTI. No caso de gripe, de resfriado, a gente usa medicamentos, nem sempre com recomendação médica. Isso pode causar problema ou problemas de saúde? Isso depende de qual medicação, né? Quadros mais leves podem ser tratados com medicações sintomáticas em casa. Um paracetamol, uma dipirona, né? Remédios antigripais que vão só amenizar sintomas. E é o tratamento correto para a gripe, né? Para quadros leves de resfriado e gripe, é tomar alguma medicação sintomática, tomar um chá, permanecer hidratado e de repouso. Quadros mais graves, quando a gripe se desenvolve de uma forma mais grave, por exemplo, uma febre mais alta, o paciente que está gripado e tem falta de ar, que a gente denomina como síndrome gripal aguda grave, aí ele deve ter uma avaliação médica, fazer um raio-x de tórax e usar medicação específica para a gripe, que é o Tamiflu, né? Em relação à medicação, automedicação, o que é muito arriscado e que acontece muito é o paciente estar gripado e usar antibiótico. Isso não é correto. Antibiótico não foi feito para infecção viral, não vai influenciar em nada na gripe. Muitos pacientes tomam antibiótico e dizem que melhoraram depois de 5 dias de doença ou 7 dias. Isso não é culpa do antibiótico, ele melhorou porque tinha que melhorar, acabou o ciclo da doença, gripe ou resfriado, né, por si só. E o uso indiscriminado e sem indicação de antibiótico acaba aumentando a resistência das bactérias a esses antibióticos. Então também vem muito paciente no consultório que teve um quadro gripal e que usou qualquer tipo de antibiótico no início do quadro e depois desenvolve alguma complicação, sinusite, pneumonia, otite e já usou o antibiótico. Ali provavelmente a bactéria já é resistente ao antibiótico usado sem necessidade previamente e um próximo antibiótico teria que ser mais forte, um antibiótico mais agressivo e que com o escalonamento cada vez antibióticos mais fortes a gente vai perdendo a batalha para as bactérias. Com as temperaturas baixas, a gente costuma abrir menos a casa, os ambientes de trabalho ficam fechados geralmente com climatização. Isso é correto? Como que é a contaminação para os outros colegas de trabalho ou familiares? Isso é um fator que leva a que as pessoas tenham mais essas doenças no inverno, né?
realmente, nos dias mais frios a gente se fecha, a gente climatiza ambientes, a gente convive em aglomerados de pessoas em ambientes fechados. Isso aí, logicamente, né, vai fazer com que uma pessoa doente possa passar para outras pessoas a doenças, que os vírus comecem a circular mais. Isso é quase impossível que não ocorra, né, que a gente acabe se fechando mais nos ambientes. O ideal é procurar deixar os ambientes arejados, ventilados, com iluminação natural, para diminuir esse risco, né? E os pacientes que tiverem com gripe, com resfriado, procurar deixar passar o período de maior transmissibilidade, né, que seriam nos primeiros 2 a 3 dias da doença, para poder também depois conviver em ambientes fechados com outras pessoas. E as pessoas também ter hábitos de lavar as mãos com maior frequência, tomar cuidado, assim, porque às vezes a gente não nota. A gente está num ambiente com uma pessoa que tem algum quadro viral e as pessoas normalmente manipulam objetos e só esse próprio contato de superfícies infectadas com a nossa mão e depois levar a mão a mucosas, ao nariz, ao olho, acaba facilitando a transmissão desses vírus. Então a gente cuidar, tá lavando as mãos com mais frequência, quando for tossir, espirrar, a gente poder proteger também para não dispersar aquelas partículas virais no ar. São recomendações assim, que a gente tem para essa época do ano para diminuir o índice de transmissão dessas doenças. Então tá, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório, doutor. Tá bom, obrigado. Não é fácil vencer as doenças que vêm com as variações de temperatura. É preciso cuidar, higiene principalmente, como disse o doutor. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul recebeu ontem a confirmação de mais um caso de gripe A e influenza A H1N1. Uma menina de 4 anos, asmática, já se recuperou e está em casa, felizmente. Com essa nova confirmação, Cachoeira passa a ter 2 casos de gripe A registrados neste ano. Há também o registro de um caso de influenza B. Um homem de 58 anos não resistiu e faleceu no dia 9 de julho deste ano. 2.500 servidores só nestes primeiros 6 meses de 2018 tiveram 22.390 dias de ausência no trabalho. Apresentaram atestados médicos. São praticamente 9 dias de afastamento por funcionário. A farra dos atestados dobrou o trabalho de alguns servidores da Prefeitura de Cachoeira do Sul nos últimos dias. É que o prefeito Sérgio Gnatti solicitou um levantamento de quais doenças são mais frequentes e quais médicos lançaram o maior número de atestados. Quantos atestados a senhora apresentou nesse início de ano? Muito poucos. A senhora é professora do município? Não sou dada atestados. Só quando muito necessário mesmo. Um estudo feito pela Secretaria de Administração de Cachoeira do Sul, a pedido do prefeito Sérgio Gnatti, revelou números estarrecedores. De 1º de janeiro deste ano até 16 de julho, foram apresentados 1.291 atestados. Para justificar 22.390 dias de ausências ao serviço em período integral. Mesmo assim, segundo o secretário municipal de administração, Marco Aurélio Oliveira, estes servidores receberam vale alimentação completo. A gente não tem como questionar se um médico está dando um atestado falso, tu tem que acreditar o que ele está assinando, né? Isso é um trabalho bem complexo, né, Gabriela? O que acontece que a gente vê assim, a gente vê várias situações, desde levar um filho no pediatra, desde uma dor de garganta, desde uma gripe. Então, assim, às vezes o funcionário se afasta 1, 2 dias e sai, entendeu? Doação de sangue, por exemplo, ele tem direito a uma folga no próximo dia, né? Nós tivemos acesso às pilhas de atestados desde 2017, quando o estudo começou. Nos 12 meses, foram 4.568 documentos. Eles justificaram mais de 45 mil ausências ao trabalho. Não, é inquestionável que a gente não tem capacidade técnica, os nossos técnicos, de avaliar. A Prefeitura possui um setor de perícias onde, segundo o secretário, são atendidas cerca de 100 pessoas por mês. No local, um médico de outro município atende os servidores afastados e avalia o tempo indicado nos atestados. Ele não pode contestar esse atestado dado por outro médico? Pode contestar.
ele pode pedir um outro atestado, ele pode pedir outros exames, ele tem esse poder também. Mesmo assim, dos 2.500 servidores, 138 foram afastados por dorsalgia, a popular dor nas costas, 74 por episódios depressivos, nome citado nos atestados por quem tem desinteresse, problemas de concentração, fadiga, problemas do sono e diminuição do apetite. E 72 servidores afastados só nos 6 primeiros meses deste ano por estesopatias, tendinite. Trabalho em casa, capino na horta e tudo, né? Eu capino, horta de mandioca e tudo. Com dor nas costas. O que eu vou fazer, né? Tem que trabalhar. Tô por dentro, achei muito ridículo isso aí, absurdo. Por quê? Porque é o nosso dinheiro, né? Tá sendo desperdiçado, a pessoa tem que trabalhar, tá ali para isso. Quando o senhor trabalhava, o senhor precisava se afastar muito do trabalho por problema de saúde? Não. Eu tive só um problema de saúde que eu quebrei uma perna uma época. No tempo do prefeito Marlon, eu quebrei minha perna lá nas oficinas, eu caí e quebrei a perna. E aí eu fiquei 4 meses encostado, assim, no acidente de trabalho, né? Mas aí 4 meses e meio eu voltei a trabalhar de novo. Fora isso, algum atestado? Muito raros. Em Santa Cruz do Sul, os vereadores aprovaram no último dia 18 o corte do Vale Alimentação e Vale Transporte a servidores em férias ou que faltam o serviço mesmo com atestado médico. A sessão foi a mais polêmica desde o início da atual legislatura na Câmara de Vereadores do município vizinho. O projeto de lei de autoria do Executivo também institui o bônus assiduidade, que prevê o pagamento de até R$ 550 por ano a partir de 2020 ao servidor municipal que não faltar durante o ano que vem. Em 2017, 70% dos 3.700 servidores da Prefeitura de Santa Cruz do Sul apresentaram atestado médico. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, se negou a gravar entrevista. Por telefone, quando tentamos agendar, adiantamos que gostaríamos de saber o motivo do estudo, se GG pretendia fazer o mesmo. Esse trabalho o prefeito nos pediu, né, que fossem feito o levantamento por secretaria, fosse feito o levantamento por médico. Como ele é médico, ele tem essa autoridade de saber, né? Porque uma coisa é tu formar o médico, o nome do médico para o externo, não vem ao caso. Qual o médico que dá mais atestados? Mas eu te digo que os médicos que mais estão dando atestados, comparando o ano passado, esse ano ainda a gente não fechou, é médico clínico geral, médico pediatra. Caso houvesse legislação municipal permitindo o desconto do Vale Alimentação, nas 45.091 ausências, a economia da Prefeitura de Cachoeira do Sul iria ultrapassar os R$ 470 mil, considerando que o valor do vale por dia é de R$ 10,50. Em 2015, a Prefeitura de Guará, em São Paulo, acabou com a farra dos atestados. Um decreto impôs mais rigor aos atestados médicos apresentados pelos servidores. A medida foi tomada depois que a Prefeitura abriu 2 sindicâncias para apurar o excesso de atestados médicos apresentados principalmente nas Secretarias de Educação e Cultura. Um acidente envolvendo 2 veículos, um Hyundai i30 e um Fiat Uno, causou lesões graves em Nelson Fernando Ribeiro Sartório, de 61 anos. O fato aconteceu na rua Marcílio Dias, zona norte de Cachoeira do Sul, quando a condutora do Hyundai, Águeta Anete Cheiran, de 57 anos, que não era habilitada, perdeu o controle do carro e acabou por colidir com o Fiat e atropelar o homem, que estava guardando ferramentas no porta-malas de seu veículo. Com o impacto da batida, Sartório foi prensado contra o muro de uma autoelétrica e teve perna e pé esmagados, sendo socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros, levado ao Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Nelson continua internado no HCB, inspira cuidados médicos. Ele não corre risco de morte, mas teve o pé esquerdo amputado.
E para terminar o NT Sul desta sexta, vamos de resenha de filme no quadro Em Foco. Marcelo Figueiró analisa o longa da Marvel lançado este mês, Homem-Formiga e a Vespa. A Marvel vem numa sequência de filmes que impactam todo o seu universo cinematográfico. As últimas obras tiveram reflexos pesados no que já havia sido apresentado. Para citar alguns exemplos, Capitão América Guerra Civil fez os heróis brigarem entre si. Thor Ragnarok destruiu Asgard. Vingadores Guerra Infinita matou metade da população do planeta. Em cada película, a tensão aumentou. Homem-Formiga e Vespa vai na contramão disso e serve de válvula de escape para liberar a pressão. A fita apresenta um filme descompromissado, buscando descansar o espectador. No primeiro filme de Homem-Formiga, o Dr. Hank Pym desenvolve uma tecnologia que o permite ficar minúsculo. O cientista passa a utilizar o codinome de Homem-Formiga para realizar missões secretas. Sua esposa, Janet, também utiliza a tecnologia e assume o apelido de Vespa. Em uma aventura, a Vespa diminui tanto que não consegue voltar ao tamanho normal. Ela fica perdida no reino quântico. Este é um universo microscópico e nele as leis do tempo e espaço não se aplicam. Desesperado, o Dr. Pym abandona a vida de herói e impede o acesso do governo à sua tecnologia. Anos depois, o cientista descobre que estão reproduzindo suas ideias para fabricar armas. Ao saber disso, ele contrata Scott Lang para recuperar os equipamentos. Lang assume o nome de Homem-Formiga e, ao realizar a operação, se obriga a repetir a experiência da Vespa. Diferente dela, ele consegue retornar ao tamanho normal. Na continuação, Homem-Formiga e Vespa, o Dr. Pym está obcecado com o retorno de Lang do reino quântico. Ele deseja resgatar sua esposa do mundo microscópico. Junto com sua filha, Hope, que agora é a nova Vespa, o cientista constrói uma máquina que permite refazer o feito de extremo encolhimento. Longe deles, Scott Lang tem um sonho, onde a Vespa fornece instruções de como retornar ao mundo quântico. Ao contar a visão para o Dr. Pym, ele é recrutado novamente para ser o Homem-Formiga. Agora, Lang deve atuar com a nova Vespa para proteger a tecnologia de encolhimento, adentrar o mundo quântico e resgatar a esposa de Hank Pym. Isso não será fácil. Na empreitada, terá de enfrentar criminosos e a misteriosa fantasma, que também quer os aparelhos. Ao descrever Homem-Formiga e Vespa, o diretor Peyton Reed explicou que o filme se integra pouco aos outros longas da Marvel. Isso não significa que o longa seja ruim. Pelo contrário, a obra foca na comédia e em cenas de ação muito bem feitas. São apresentadas batalhas divertidas, perseguições complicadas e uma busca desesperada pelos equipamentos. A atuação dos protagonistas não afeta o universo Marvel. No entanto, a possibilidade de viajar no tempo através do reino quântico parece ser a solução para os acontecimentos vistos em Vingadores Guerra Infinita. A vida, como o cinema, precisa de ação para valer a pena, mas um breve momento de paz também é importante. Sem dúvidas, respirar fundo é fundamental para seguirmos com serenidade, independente de cultura, etnia e principalmente de tamanho. O NT Sul desta sexta fica por aqui, mas antes deixa eu mandar um alô aqui para Joana Marinho, tá comentando aqui no nosso Face, Jackson Gomes, Tatiane Ricardo, Zaira Carlesso, Valquíria Pomanda Rosa, Leane Melo, Lucimara Ataíde. Obrigada, viu, a todos vocês pela mensagem, pelo carinho da participação. Também quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver, para o Nelson de Guaíba, sempre assistindo a gente, dando um bom dia para a gente aqui. Obrigada para você também, viu? Bom, vamos ver mais quem aqui. Érica Silva, de Belém do Pará, um abraço grande para você. Obrigada pelo carinho, viu? De tão longe, ligadinho na gente aqui. Obrigada pelo carinho de todos, viu? Gente, lembrando que amanhã, às 11 da noite, tem NT Sul Mais aqui na telinha da TV Novo Tempo e também com transmissão pelo nosso Facebook. Deixa a nossa página curtida, segue a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê às 11 da noite. Eu faço questão da sua companhia. Até lá!